falei que ele vai ser mais rápido, né? A minha intenção é que a gente termine ele hoje, só trazer algumas reflexões. E aí, como eu tinha pontuado na aula passada, o objetivo agora é dois, né? Trazer algumas reflexões sobre as atualidades, que é um ponto fundamental das ciências humanas, é trabalhar as atualidades, e aí a geografia e a sociologia, elas conversam muito nesse sentido de trabalhar atualidades. Com a história é um pouco mais difícil, porque a história se dedica muito mais à compreensão dos fatos no decorrer do tempo, né? A linha histórica, e a filosofia se preocupa muito mais com as questões mais amplas, né? Formular perguntas sobre o mundo e refletir muito menos sobre a atualidade em si, e sim fazer perguntas sobre essa atualidade. E aí quem vai responder essas perguntas é a geografia e a sociologia. E aí por isso que as atualidades, elas são fundamentais para essas duas disciplinas, né? Elas conversam muito nesse sentido de compreender esse mundo atual e os seus fenômenos que vão se entrelaçando. E aí, dentro dessas atualidades, a gente tem alguns temas que são fundamentais para a gente pensar, como violência, segurança pública, meio ambiente, desigualdades, e aí todos esses temas eu vou tentar trabalhar um pouquinho, pensando tanto a nossa formação normal, quanto para quem vai fazer o Enem, ter uma base maior aí para essa compreensão das atualidades, certo? E aí, para começar, eu vou passar um vídeo, é uma música, e aí a Luma disse bom dia, Luma, não sei se ela saiu, não estou mais vendo ela, e aí ela vai já falar mal da música que eu escolhi, porque ela só sabe falar mal das músicas que eu escolho. Mas eu acho que essa música do Criolo, ela traz uma reflexão interessante para a gente pensar exatamente o que ele chama desse sistema obtuso, que ele traz uma reflexão no vídeo e uma reflexão totalmente diferente na letra. E aí, às vezes, pode parecer contraditório, mas essa era realmente a intenção dele, trazer muitas reflexões em apenas um vídeo. E aí eu vou soltar o vídeo agora e vocês prestem atenção. Tanto na letra, a letra é um pouco mais difícil de acompanhar, por ser um trap ou um rap mais raiz, e aí ele é um pouco mais complicado de acompanhar, mas tentem entender algumas partes da letra e o vídeo, e ver se consegue encaixar o vídeo e a letra, certo? Bora lá. E aí, gente? Tirando a Luma, que nunca gosta das músicas, o que vocês acharam? Interessante, professor. Nada convencional para uma segunda-feira, né? Por que Luma? Porque segunda-feira é dia de recomeçar, então é uma tristeza, uma derrota. E aí vem com a música. Não, pelo amor de Deus. Oxi, segunda-feira é o dia do recomeço, então tem que ser um dia feliz. Recomeços são bons, fundamentais. Alguém conseguiu perceber algum elemento na música e no vídeo que façam referências ao momento atual, à sociedade atual, alguma coisa do tipo? Um monte de mortos em frente ao Planalto. E a gente pode perceber que, assim, eu não sei se foi diretamente isso que ele quis passar, né? Mas essa questão que a Júlia falou pode ser bem questão também com respeito à vacinação, né? Que antes foi encarada muito como, por algumas autoridades aqui do Brasil, né? Como algo que não devia acontecer, né? E sim, estavam falando de cloroquina, né? E esse atraso que deu na vacina com certeza provocou a morte de muita gente. Mais alguma coisa? Alguém mais? O mundo inteiro está queimando. Às vezes, o único jeito de apagar o fogo é mais fogo. Vou só olhar bem que qual foi a data de lançamento do vídeo. Mais alguém? Tem algum comentário?
9 meses atrás. Esse vídeo é de 9 meses atrás, com certeza ele já faz muita referência ao início da pandemia, com certeza. Uma parte desse vídeo que eu não tinha entendido, né? Eu que já escutei várias vezes, já vi várias vezes, tinha uma parte que eu não estava conseguindo entender, e aí eu, agora, assistindo novamente aqui com vocês, eu percebi. Tem uma parte, não sei se vocês prestaram atenção, que tem dois caras num carro de lixo, parece um carro de lixo, alguma coisa do tipo, e aí tem uma menina no meio, e aí meio que eles tentam desviar, não sei se vocês prestaram atenção nessa parte do clipe. E aí tá nevando, e eu achei muito estranho, né, porque um carro de lixo, neve, o que tem a ver, qual é o sentido nesse clipe. E aí agora assistindo mais uma vez foi que eu percebi que era no Rio de Janeiro, que aparece o Pão de Açúcar no final da cena, e eu nunca tinha prestado atenção nisso. E aí no Rio de Janeiro não neva, né? Não tem neve no Rio de Janeiro. Então ele está falando muito aí sobre as consequências do aquecimento global também. Só que na letra ele não toca nesse ponto. E aí eu acho que essa é a genialidade do Criolo, nesse sentido de trazer uma letra que traz outras reflexões e um clipe que é muito voltado para as questões ambientais e as questões muito da nossa realidade social. E aí na letra, por exemplo, ele vai falar, tem uma parte da letra que ele fala, em Nárnia, deixa eu só olhar aqui a letra para a gente não falar errado. Começa poste na pala, cine no Kinoplex, de lombo no cache, de foco no flash. Que brisa é essa se estamos sem cash? O que você tá fumando, meu filho, não mexe. Nos clipes de Nárnia, onde nada acontece, menor se drogando por hype. Acontece, sem Glock, sem lombo, sem Porsche, sem cash. Só se tem o da fedida na pochete. E aí, qual é o ponto da música do Foucault, do Criolo, e por que eu trago essas reflexões? Porque ele está falando sobre o quanto nós estamos separados, ou como a sociologia vai chamar, como nós estamos brisé diante de uma realidade social que vai acontecendo a todo momento. O nosso meio ambiente, por exemplo, está sendo destruído o tempo todo, mas, por outro lado, a sociedade anda como se nada tivesse acontecendo. E aí, por isso ele está dizendo que menores se drogam por hype. O que é o hype? É para estar na moda, por estar antenado com a tendência da sociedade. E aí a sociedade vai acontecendo, tudo vai acontecendo. Nós vamos guiando a nossa vida, enquanto, por outro lado, outros fatores estão afetando a nossa existência, como, por exemplo, o aquecimento global. E aí, se o aquecimento global continuar acelerado como ele está, daqui a algum tempo nós não teremos mais possibilidade de viver nesse planeta. E aí o ponto de reflexão que ele traz nessa música é que nós vamos seguindo a nossa vida normalmente, né? E aí por isso que ele vai falando sobre como, na letra inteira, ele vai falando sobre como nós vamos guiando a nossa vida, buscando se drogar, felicidades, outras muitas coisas. Por quê? Porque a gente não está muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. E aí esse é o ponto de crítica do Criolo. Não estou dizendo que ele está certo, né? Mas esse é o ponto de crítica da música. Eu acho que é importante a gente pensar essa sociedade e esse meio ambiente que vão sendo ordenados à nossa vida. E aí, como a gente falou na aula passada, não tem como compreender meio ambiente sem compreender a sua relação com o ser humano. E aí esse é a chave da compreensão sociológica. Compreender que toda sociedade, toda natureza é ordenada pelo fator humano. Se vocês lembrarem do capítulo passado, Karl Marx vai dizer que o trabalho nada mais é do que a intervenção do ser humano sobre a natureza. E essa intervenção sobre a natureza é que vai criar os problemas sociais que a gente está sofrendo hoje. Nada do que temos na natureza hoje foi criado pela própria natureza. Os danos que nós temos na natureza, elas são criadas pela intervenção do ser humano, pela oposição entre ser humano e a natureza. Então esse é o ponto para a gente compreender qual é a intenção da sociologia com o meio ambiente. Compreender que natureza e ser humano eles se tornaram meio que opostos. Por quê? A natureza está lá, na sua estrutura total, e o ser humano vai intervir sobre ela. E essa intervenção do ser humano sobre a natureza, ela acaba se tornando algo extremamente prejudicial. E aí, ao passo que os seres humanos usufruem intensamente dos avanços tecnológicos e da ciência, a natureza vai sendo cada vez mais explorada para essa satisfação do ser humano. E aí, é errado que o ser humano se aproveite da natureza? Né? Não, de certa forma não. Mas aí a gente tem que pensar que nós vivemos dentro de um sistema capitalista. E qual é a principal intenção do sistema capitalista? Alguém sabe qual é a principal intenção do sistema capitalista?
Lucro. Exatamente, Lés. A principal intenção do sistema capitalista é lucrar. E aí eles não vão lucrar usufruindo da natureza de modo sustentável. Uma palavra tão bonita, sustentável, mas que não existe na prática. A gente vai ver lá no final da aula. E aí, a principal intenção do sistema capitalista, contudo, tudo que você imaginar, é lucrar. E para lucrar, ele vai criar diversos mecanismos que façam com que o lucro seja cada vez maior. Porque só através do lucro é que as pessoas vão se tornar ricas. E aí, nós, seres humanos comuns, pobres, réis mortais, a gente pode não intervir diretamente na natureza e prejudicar a existência dessa natureza. Mas para que a gente tenha produtos na nossa casa, é preciso que alguém explore a natureza e destrua essa natureza. E aí, sem muita preocupação do que vai vir no futuro. O importante é o presente. O sistema capitalista, ele vai criar formas de lucrar até se a vida for lá em Marte. Se as pessoas mudarem para Marte, o sistema capitalista vai conseguir lucrar lá. Então, para o sistema capitalista, pouco importa se a Terra for destruída. Então, esse é o ponto central da oposição entre ser humano e natureza. Por quê? Porque a necessidade crescente de energia, por exemplo, ou de alimentos, ou de roupas, ela se mostra bem ampla quando a gente pensa ser humano e natureza. A necessidade cada vez maior de energia faz com que a gente crie alternativas, como, por exemplo, as usinas nucleares. E se vocês acompanharem o noticiário, como as coisas estão acontecendo, nos últimos meses a crise energética no Brasil se agravou, principalmente pela ausência de chuvas. E o que faz a ausência de chuvas? O aquecimento global. Então está tudo interligado. E aí a ausência de chuvas em algumas regiões faz com que os reservatórios de energia eles se esgotem, né? A nossa energia ela é basicamente vinda das hidroelétricas, e as hidroelétricas necessitam de água para a geração de energia. Então, elas transformam a energia mecânica da água em energia elétrica. Quando não tem a energia mecânica da água para fazer energia elétrica, tem que buscar outras alternativas. Por quê? Porque a gente precisa de energia para sobreviver. E aí o Brasil ele se utiliza de uma alternativa extremamente prejudicial, que são as usinas termoelétricas que trabalham com carvão e que são prejudiciais. E essas usinas prejudiciais, elas já trouxeram danos em muitas marcas da nossa história. Como, por exemplo, para quem já assistiu a série Chernobyl, ela vai mostrar muito bem como aconteceu aquele desastre e como aquilo afeta a existência da humanidade por descuido do sistema capitalista e do modo como ele se aproveita da natureza para gerar lucro. E um exemplo também é o de Fukushima, no Japão, que ele é mais recente. E aí no Brasil também a gente não escapa desses desastres constantes, como por exemplo o de Brumadinho, alguns anos atrás, que era também uma usina ali, não de energia, mas de minerais, e onde o desastre acontece por quê? Por causa do lucro desenfreado. O importante é lucrar e não o dano que esse lucro está causando para o meio ambiente. Então, a posição da sociologia em relação a essa questão do meio ambiente, ela é extremamente deixa eu procurar uma palavra que explique essa relação com a sociologia. Ela é extremamente contrária à exploração da natureza. A gente pode pensar assim, mas se a gente não explorar a natureza, de que modo a gente vai sobreviver? Antes da instalação desse sistema que busca cada vez mais o lucro, as pessoas já sobreviviam, né, sem necessariamente destruir a natureza. Então, o que faz com que a natureza seja destruída é a busca pelo lucro incessante. E aí, esse é o ponto da teoria sociológica para a compreensão da realidade social. É claro que esse é o ponto da teoria sociológica. Outras teorias, como, por exemplo, a teoria econômica, ela vai ver muitas vantagens nessa exploração da natureza. Por quê? Porque é a exploração da natureza que vai trazer desenvolvimento para o país, por exemplo. Então, a teoria sociológica é crítica a essa relação entre ser humano e natureza e essa exploração intensa que vem do sistema capitalista. A teoria econômica, por outro lado, nem sempre. Ela vai ter outras visões sobre como essa relação com o ser humano ela se fornece. Então, o importante da gente pensar é que é uma visão, é uma perspectiva, e não quer dizer que essa perspectiva seja uma verdade absoluta. Lembrando que dentro da ciência, a gente não tem verdades absolutas, a gente tem verdades históricas, verdades estruturais, verdades conjunturais, que são verdades que cabem para determinado momento, para determinada visão. Está dando para entender? Eu estou falando grego ou muito rápido? Digam-me.
Vou falar mais devagar. E eu já tentei, eu não consigo falar devagar. Eu acho que é um problema meu mesmo. Eu vou procurar uma fonoaudióloga para ver se ela me ensina a falar devagar. E aí, pensando nessa perspectiva de como a sociedade ela interfere no modo como a natureza funciona, a gente tem as intervenções humanas, né? E aí a gente tem que pensar aqui. Por um lado, nós temos essa intervenção intensa da natureza, por outro lado, nós temos pessoas preocupadas com o modo como essa intervenção se dá. E aí, primeiro encontro assim que vem propor mudanças para essa nossa intervenção na natureza é o Rio 99, eu acho que em 98, deixa eu ver aqui, o slide ficou cortado. É isso mesmo. Mas o primeiro encontro ali é o que acontece no Rio de Janeiro, ali na virada do século, e a principal preocupação desse encontro no Rio de Janeiro é criar instrumentos capazes de barrar essa destruição em massa da natureza. E desse encontro no Rio, em 98, a gente tem a criação do Protocolo de Quioto, que busca barrar a emissão de gases poluentes no meio ambiente, principalmente o óxido nitroso e o gás metano, que são os principais responsáveis pelo aquecimento global, pelo efeito estufa. De 2005 até 2015, que é a análise desse dado, após a consolidação desse tratado, a emissão de gases poluentes não teve uma diminuição, muito pelo contrário, ela teve um aumento de 16,2%. Os especialistas dizem que, por mais que tenha tido esse aumento de 16%, se não tivesse esse protocolo de Quioto, esse aumento seria muito maior. Mas, se a gente pensar a nossa realidade hoje, o que está acontecendo com a nossa sociedade é muito efeito de como esse aquecimento global está de modo muito acelerado, transformando o mundo, o globo como um todo. Então, por mais que países pobres eles interfiram muito pouco nessa questão do aquecimento global, eles vão acabar sofrendo as consequências da mesma forma. Por mais que o Brasil não tenha grandes indústrias que façam com que o aquecimento global se desenvolva cada vez mais, mesmo assim a gente vai sofrer com as consequências. Tanto é que as nossas temperaturas estão cada vez mais altas, as nossas chuvas estão cada vez menos frequentes e quando acontecem, elas acontecem em proporções desastrosas, como nunca foi visto antes. E tudo isso são consequências dessa intervenção do ser humano com a natureza. E essa intervenção do ser humano na natureza, ela não se baseia somente nesse princípio dessa natureza mais macro, desse sistema mais amplo, está em todas as nossas relações, como, por exemplo, a nossa alimentação. E aí, para a aula de hoje, eu trago essa explicação inicial, e aí, a partir de agora, a gente vai ver alguns dados da realidade. Como eu falei, a nossa intenção é compreender as atualidades e como essas atualidades elas vão afetando a nossa existência. E aí, o principal ponto, eu acho que para pensar Brasil, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, é pensar a nossa produção de alimentos, né? E aí todo mundo que assiste a TV Globo já deve ter visto o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E para o agro ser tudo, ele precisa criar formas de intervenção muito sérias dentro da estrutura da natureza. Então, para a gente pensar como o Brasil ele lida com essas questões do meio ambiente, a gente tem que pensar principalmente na nossa produção de alimentos. Primeiro ponto, a nossa produção de alimentos ela não é nada sustentável. E ela não tem a intenção de ser sustentável. Por quê? Porque para criar uma produção de alimentos sustentável, é preciso investir mais dinheiro nesse alimento. E para o sistema capitalista não compensa investir mais no alimento, muito pelo contrário. É necessário cada vez investir menos para lucrar mais. E aí, muitas vezes, quando a gente for pensar essa questão do meio ambiente relacionado ao Brasil, a gente vai pensar na produção agroindustrial. E aí, para quem for fazer o Enem, esse é um ponto fundamental para pesquisar, até fora da aula, se for interesse, é a produção agropecuária no Brasil, a produção agroindustrial, a produção agro como modo total. Esse último Enem, por exemplo, as questões que caíram de atualidades, quase todas eram sobre o agro, sobre produção agrícola, sobre agricultura familiar, sobre agrotóxicos, coisas do tipo. Quase todas as questões de atualidade do último Enem são questões que envolvem sociologia, geografia, filosofia, geografia, coisas do tipo. Elas todas, quase todas, elas tinham essa pegada mais
para a produção de alimentos, para a produção agropecuária, para a questão da terra e o modo como a terra é tratada. Então, para quem for fazer o Enem, é um ponto aí a ser pesquisado um pouco mais para pensar como esse agro, que é tudo, ele interfere na vida dos seres humanos. E esse agro, que é tudo, ele tem um ponto interessante para a gente pensar. Muitas vezes a conscientização em relação aos problemas ambientais, em lugar de promover um movimento de reestruturação do modelo econômico, suscitou a radicalização das diferenças. E qual é o ponto? A produção de alimentos, principalmente essa produção mais pesada, ela é muito prejudicial para o meio ambiente, muito prejudicial. O que os países ricos fizeram então? Eles deixaram de produzir aquilo que é muito prejudicial para o meio ambiente e compram de outros países. Ou seja, eles transferiram o prejuízo para outros países. Então, países pobres produzem muito. Por exemplo, a soja é extremamente prejudicial para o solo. E ela precisa de muita terra para ser plantada. E quando você planta a soja em um determinado local, essa terra ela vai ficar inutilizada por um certo período de tempo. Então, ela vai precisar de outro local para ser plantada. E aí é por isso que o pessoal do agro está tão interessado nas terras indígenas, em queimar matas, para ter mais espaço para plantar soja. E aí os países ricos não produzem soja. Por quê? Porque a soja é muito prejudicial para o solo. Mas elas precisam de soja. Então elas investem em outros países que produzem soja. E aí o prejuízo fica lá no país pobre, no caso no Brasil, e os outros países se aproveitam dessa produção agrícola pesada e que destrói o meio ambiente. O Brasil é um dos países que mais produzem e que menos tem pessoas e que mais tem pessoas em situação de fome. Exatamente, Lara. Isso é um dos dados que eu até trouxe aqui para a gente pensar para essa aula, que é um dado contraditório. Como é que nós mais somos o país que mais produz alimentos e, por outro lado, é o país que tem 20 milhões de pessoas passando fome? Eu acho que está em algumas das notícias que eu trouxe. E como eu falei, a intenção é trazer dados da realidade para a gente poder pensar essa estrutura social e a relação entre ser humano e natureza. E aí a primeira notícia é sobre soja, né? Porque o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O duplo impacto da soja para o clima. Com o aumento da demanda, florestas estão sendo desmatadas na América do Sul para o cultivo da soja. Grande parte do produto não acaba no prato, mas é transformada em ração animal na União Europeia e na China. E aí esse é o principal ponto da soja. A maior parte da soja ela não é utilizada para consumo. Ela é utilizada para alimentar os animais dos outros países. Por exemplo, a China é um grande consumidor de carne de porco. E aí eles alimentam o porco basicamente com soja. Então, eles estão alimentando os porcos para que eles se alimentem deles. E essa é a intenção deles, né? Comprar muita soja do Brasil para alimentar os porcos, não para alimentar pessoas, para alimentar porcos, enquanto a nossa realidade social é outra, né? As pessoas estão passando fome. Porque o futuro do agronegócio depende da preservação do meio ambiente no Brasil. Por quê? Porque sem o meio ambiente não tem como produzir. E se não tem como produzir, não tem lucro. Mas o agro, ele não está muito preocupado com isso. Por quê? Porque o Brasil tem muito território. O nosso país é um país continental e nós temos muito território. Para quem gosta de viajar, por exemplo, viagem de ônibus, até mesmo dentro do Piauí, você consegue perceber muitos locais intocados, né? Muita natureza intocada. E esses lugares são ótimos para desmatar e plantar soja. Por quê? Porque nós temos muito território mesmo, e quanto mais esse território for desmatado, mais lugar vai ter para criar gado, para plantar soja, para jogar agrotóxicos, para gerar lucro, certo? Outra notícia. E essa notícia, para mim, foi a que me deixou mais chocado. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí, para mim, essa notícia foi assim meio estranha e muito peculiar, né? Eu nem sabia que existia isso, que são as mães do agro, os pais do agro. É uma novidade, assim, para mim. Eu já tinha escutado em relação a muitos outros temas, né? Que se reúnem com o Ministério da Educação para propor mudanças, como, por exemplo, aquela escola sem partido, questões como ideologia de gênero. Esses grupos são mais organizados. E eu já tinha visto notícias dele intervindo dentro do Ministério da Educação para criar mudanças no currículo escolar. Mas em relação ao agro, para mim é uma grande novidade. E o que essas mães do agro foram fazer com o ministro da Educação? O
propor mudanças no currículo da educação infantil e até mesmo da educação universitária sobre o agro. Ou seja, para eles, eu fico imaginando eles assistindo uma aula de sociologia qualquer aí por aí. Para eles, o currículo é muito rodeado de difamação em relação ao agro, que as pessoas só falam mal da produção agrícola e não defendem os pontos positivos, né? E aí, a intenção deles era criar com o Ministério da Educação, um programa de incentivo aos professores para falar bem do agronegócio. Então, essa é a intenção deles como ministro, e esse encontro foi para isso. Debater as distorções no material escolar e propor mudanças, né? Mudanças que falassem bem do agronegócio, né? Achei interessante. Não basta a propaganda da Globo a cada 5 minutos, falando que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Agora tem que ter mudanças também no próprio currículo da educação. É estranho. É bem isso, Laison, né? Capítulo do livro didático, você abre o livro lá de geografia do ensino fundamental, vai estar o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Meu Deus. Eu fiquei realmente muito chocado com essa notícia, mas é um dado da nossa realidade. E é fundamental para a gente compreender essa relação entre ser humano e natureza, certo? Vamos a mais uma notícia. Não, a notícia é depois do comentário. Pensando essa produção agrícola, a gente chega numa teoria fundamental dentro da geografia e que a sociologia é especialista em fazer isso, né? Pegar a teoria dos outros e desqualificar a outra disciplina, né? Para a sociologia, a geografia se aproveitou muito pouco da teoria do Josué de Castro. E como a geografia se aproveitou pouco da teoria do Josué de Castro, a sociologia pegou para ela, né? Então, Josué de Castro é um geógrafo, mas ele é estudado muito na sociologia. Por quê? Porque ele tem um livro fundamental para a compreensão dos problemas sociológicos, que é a Geografia da Fome. Geografia da Fome. E aí, o que ele vai trabalhar nessa Geografia da Fome? Ele vai dizer que a fome e a pobreza não resultam da insuficiência técnica para a produção e distribuição de alimentos, ou a falta de solos férteis, sendo, na verdade, ou consequência de problemas políticos e econômicos. E aí Josué de Castro está falando um ponto fundamental, que a fome, a pobreza, a desigualdade, as injustiças, elas não resultam de problemas técnicos, elas resultam de ações políticas, sociais e econômicas. Ou seja, a fome e a pobreza, elas não são criadas pelas divindades, pelo sobrenatural, ela é criada pelo ser humano. Ela é criada pelos sistemas políticos, pelos sistemas sociais e pelos sistemas econômicos. E aí Josué de Castro analisa como esse fenômeno no Brasil, ele é afirmado nos problemas da nossa própria estrutura social. Não tem a ver com natureza, não tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com o social, com o modo como a sociedade é organizada, com o modo como os sistemas políticos são construídos. E para ele, o principal ponto dentro desse fator de organização da estrutura social é que o nosso sistema social nunca teve a intenção de acabar com a fome. Nunca. O nosso sistema social nunca teve a intenção de acabar com a pobreza. E o nosso sistema social nunca teve a intenção de acabar com a desigualdade. Por quê? Porque se a gente for pensar o nosso sistema político, ele é organizado a partir dos atores sociais. E aí, vocês não, porque vocês são muito jovens, né? Mas eu não sei se vocês chegaram já a estudar isso em história. E eu, por exemplo, na primeira eleição do Lula, eu tinha 6, 7 anos. Né? Então eu não votava, não sabia nem o que era, mas provavelmente estava lá balançando a bandeira do Lula. Mas a primeira eleição do Lula ela é marcada por uma mudança radical na estrutura social e política. Por quê? Para quem viu isso em história, o Lula já tinha perdido três eleições anteriores. 3? Foi 3. Ele perdeu para Fernando Collor de Mello, ele perdeu para Fernando Henrique Cardoso e perdeu novamente para Fernando Henrique Cardoso. Então ele tinha perdido 3 eleições. E o que fez o Lula perder essas 3 eleições? O discurso radical em relação à política econômica. Então, a parte rica do Brasil nunca votaria em Lula com aquele discurso radical. E o que o Lula fez para ser eleito? Abandonou o discurso radical de acabar com a pobreza e com a miséria.
E aí ele se elege, promove algumas mudanças, e aí, não entrando nessa questão mais ideológica, mas já entrando, ele faz mudanças muito substanciais, né? Mudanças muito superficiais. Porque se você acaba com a desigualdade e com a pobreza no Brasil, você acaba com o lucro das grandes empresas. Então, para o Lula chegar à presidência da República, ele teve que abandonar esse discurso radical, radical no sentido de que, para algumas pessoas, acabar com a pobreza é muito radical. Então, desde dessa eleição dele, depois da sua reeleição, a política econômica ela é baseada nisso, em ter mudanças básicas ali na estrutura econômica, mas não mudanças radicais. Então, pelo caminhar da nossa estrutura social, a gente não vai ter mudanças na desigualdade social. Por quê? Porque se a gente tiver mudanças na desigualdade social, as empresas não vão ter por onde lucrar. E esse é o ponto do Josué de Castro. O discurso político ele pode ser até muito bonito no sentido de que vamos acabar com a desigualdade. Mas quando vai para a prática, a desigualdade não vai acabar, não vai se acabar. Por quê? Porque se você acabar a desigualdade, você vai acabar a fonte de lucro. Por exemplo, se ninguém mais precisar trabalhar no Grupo Claudino, o Grupo Claudino vai perder lucro, porque ele precisa da mão de obra humana para gerar lucro. Então, a desigualdade ela é uma estrutura da nossa sociedade. E como estrutura da nossa sociedade, ela sustenta as nossas relações, no sentido de que é preciso que tenha desigualdade social para que as nossas relações continuem do mesmo jeito. Então, é preciso que existam pobres e que é preciso que existam ricos, e para que existam os ricos, é preciso que existam pobres. Então, por isso que a nossa desigualdade ela vai ser sempre estrutural. E aí, lembrando que isso é organizado pelo sistema político. E dentro do sistema político, as pessoas pobres, elas são minoria. Geralmente, quem está lá são as pessoas ricas, são as pessoas, os empresários, são as pessoas com muito dinheiro. No Congresso Nacional, por exemplo, mais de 100 deputados são ligados ao agronegócio. Então, eles não são pobres. Eles são ricos através do agronegócio. E eles vão defender os interesses não da população pobre, e sim os interesses do agronegócio. Então, é tudo muito interligado. Essa teoria do Josué de Castro ela é fundamental para a gente compreender essa questão. Para quem for, mais uma vez, para quem for fazer o Enem, talvez ele seja um bom nome, né? Deixar de usar o Bauman, deixar de usar aquele cara da utopia lá, e começar a pensar outros autores que conversam com a nossa realidade social. O Josué de Castro é um desses, né? Para quem quiser anotar aí, depois pesquisar algumas coisas que para usar na redação do Enem, ele é fundamental para compreender esse Brasil desigual, esse Brasil que é desigual a partir da ação humana. E aí, pensando a teoria do Josué de Castro, a gente chega no dado que a Lara já tinha citado, né? E eu acho que é um dado bem marcante da nossa estrutura social. O agro produziu mais, apesar da pandemia, diz Bolsonaro em evento no Plano Safra. E aí nós estávamos no meio da pandemia, mas isso não afetou a nossa produção agroindustrial, né? E aí, apesar da pandemia, de todos os problemas, o agro conseguiu produzindo muito, muito mesmo. E aí, por outro lado, pesquisa revela que 19 milhões passaram fome no Brasil no fim de 2020. Alguém sabe quantas pessoas tem no Piauí? Eu acho que são 3 milhões e alguma coisa, né? Alguém confirma esse dado? Vocês... Extremamente contraditório, Júlio. Doutor Pessoa ganhou prometendo a Disney. Ainda hoje eu estou esperando essa Disney, Esther. Porque vai que tenha neve nessa Disney do Doutor Pessoa. Né? Nossa cidade como Teresina, uma Disney nevando, seria tudo para mim. E aí esse é o ponto do Josué de Castro, né? Que a pobreza ela é criada pelo sistema político. Não é do sobrenatural, do místico. Ela é criada pelos seres humanos. Os seres humanos criam a pobreza. Alguém pesquisou quantas pessoas tem no Piauí? Eu vou pesquisar, que vocês são muito devagar. Laison, obrigado, Laison. Piauí tem uma população de 3.194.718 habitantes, segundo dados do IBGE. Ou seja, o Brasil tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. E já é muita gente. Se vocês pensarem na população do Piauí, já é muita gente. 3 milhões de pessoas. Um estado inteiro, que é o estado do Piauí, tem 3 milhões de pessoas. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome.
imaginem a quantidade de gente que é passando fome. Eu não sei nem como dimensionar isso por território, né? Porque seria, sei lá, juntando o estado do Piauí, do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, talvez dê essa quantidade de pessoas. O Maranhão tem em torno de 6 milhões de habitantes, o Ceará tem sei lá quantos. Eu acho que juntando esses 4 estados aqui da Vila Costeira do Brasil, eu acho que ainda não dá essa quantidade de gente. Então é muita gente passando fome. E, por outro lado, muita coisa sendo produzida no Brasil. Nós batemos recorde em produção agroindustrial e batemos recorde em produção de fome. E aí a gente fica, como isso é possível dentro de um país, né? O que a gente consegue fazer, e aí o Brasil é realmente um país a ser estudado muito, e a sociologia tem se dedicado muito a compreender isso, como a gente consegue ter coisas tão contraditórias. Por um lado, nós temos a produção agrícola batendo recorde, por outro lado, nós temos a produção de fome batendo recorde. São coisas que não se encaixam, né? São peças que não se encaixam. E isso está em toda a nossa realidade social. O Brasil é um país extremamente contraditório. Nós somos um dos países mais diversos do mundo, no ponto étnico, religioso, e, por outro lado, nós temos um país extremamente preconceituoso e violento com a diversidade. São coisas que não se encaixam e que são possíveis nesse nosso Brasil, né? São coisas extremamente contraditórias, mas que acontecem dentro do território. E aí esse dado é interessante para a gente pensar. Faturamento do agro pode chegar a recorde de 1,142 trilhão. Eu tinha visto, quando eu botei, eu tinha pensado que era bilhão. E eu já tinha achado muito. Eu não faço a menor ideia de quanto seja 1 trilhão. Sério. Não faço a menor ideia, assim, do quanto de dinheiro possa ser isso, né? Quando eu botei a notícia ontem, eu pensei que eu tinha visto bilhão, mas é trilhão em 2021, diz a Associação do Setor. Se confirmado, o valor será 15,8% maior em relação a 2020, puxado por boa expectativa da safra de grãos, aumento de produção e de preços. E aí, esse é o ponto que eu gostei dessa notícia. Para que o agro tenha esse lucro recorde, é preciso que tenha o aumento da produção e o aumento dos preços. E aí, por isso, os nossos alimentos não vão baixar o preço, não. Porque o preço alto, ele é bom para alguém, né? Alguém tinha que estar saindo, lucrando dessa produção agroindustrial e desse preço alto dos alimentos. O arroz está caro, o feijão está caro, a carne está cara. Isso é bom para alguém. Para a gente, talvez não, mas para alguém está sendo bom. E aí, esse é o ponto interessante dessa notícia, e por isso que eu gostei tanto dela. Porque o alimento alto, ele traz um benefício para alguém, e esse alguém é o agro. E qual é o ponto do agro, gente? E aí eu fico puto com aquela propaganda da Globo, porque ele fala que o agro é a indústria riqueza do Brasil. Mas esse lucro exorbitante do agro, ele não volta para o Brasil. Ele fica nas mãos dos proprietários dessas grandes indústrias. Não volta para a população de outra forma, não volta em impostos, não volta de muitas coisas. Muito pelo contrário. O agro é o setor que mais recebe incentivos do governo federal, é o setor, e aí isso não é uma política só do atual presidente. Nos governos Dilma e no governo Lula, essa produção agrícola já recebia muito dinheiro. E é a produção que mais recebe dinheiro, e por outro lado, é o que menos devolve para o Brasil, né? Suga muito da nossa produção agrícola, recebe muitos incentivos, incentivos fiscais, incentivos políticos, incentivos de tudo, mas volta muito pouco para as mãos do Brasil de fato, né? E aí por isso que a nossa produção de pobres ela é recorde, e aí por isso que é tão acelerada. E aí nós temos que pensar alternativas, e aí a sociologia ela não só critica, ela produz alternativas também. E aí a Vandana Shiva, ela é fundamental para a gente pensar isso. A Vandana Shiva é uma filósofa indiana e ela tem muito essa perspectiva de que
Se nós continuarmos no passo que nós estamos, nós não vamos ter vida na Terra daqui a alguns anos, né? Daqui a poucos anos. E aí ela vai propor uma alternativa para esse mundo, que é a agricultura não destrutiva. O que é essa agricultura não destrutiva? É uma agricultura que não polua o meio ambiente da forma como a gente vive hoje, que não use sementes geneticamente modificadas, e a única saída para barrar o fim da humanidade, segundo ela, é essa. E aí a cultura consumista, materialista do Ocidente é que geram a escassez de água e comida. O sistema ocidental, segundo ela, é o responsável pelos desastres que a gente está vivendo hoje no mundo. E para que isso tenha um fim, é necessário criar uma agricultura não destrutiva. Na teoria, é interessante a gente pensar essa agricultura não destrutiva. Na nossa realidade brasileira hoje, eu não vejo como alternativa. Nós não temos como barrar essa agricultura não destrutiva. Nós já temos programas, por exemplo, de incentivo à agricultura familiar, que produz alimentos que não são modificados geneticamente e que trazem mais benefícios para o ser humano, mas eles ainda são pequenos se comparados com a produção agrícola industrial. As pessoas preferem muito mais comprar num grande supermercado do que comprar no pequeno produtor, no produtor rural. O governo do Piauí, por mais que eu tenha muitas críticas ao governo do Piauí, muitas mesmo, eu passaria, sei lá, um mês só falando mal do Wellington Dias. Mas, por exemplo, nas escolas, as escolas não compram a produção de vegetais, coisas do tipo, dos grandes supermercados. Elas têm uma parceria com a produção agrícola familiar, e aí o governo do estado só compra vegetais e coisas, frutas da agricultura familiar, que são produtos sem agrotóxicos, produzidos sem sementes modificadas e que não tem a quantidade de veneno que tem na comida comum que a gente compra no supermercado. Então, esse se fosse para fazer um elogio ao governo Wellington Dias, talvez esse seria o único, né? Que é esse incentivo à agricultura familiar. Mas ainda é pouco, né? Se a gente for pensar a quantidade de agricultores familiares que tem no mundo, no Brasil principalmente, eles ainda são muito pouco valorizados. E aí a Vandana Shiva diz que para barrar o fim da humanidade, essa destruição do meio ambiente, é necessário uma agricultura não destrutiva. E aí seria para ela a grande e a única alternativa. Deixa eu ver. E aí, 118 agrotóxicos são aprovados durante a pandemia. Liberação é serviço essencial. Entre os novos produtos liberados estão agrotóxicos que serão reavaliados pela Anvisa devido à suspeita de estarem relacionados a casos de cânceres e problemas de desenvolvimento. E aí, para encerrar a aula de hoje, né, com essas notícias felizes, eu trouxe um videozinho, mais um videozinho. Deixa eu só botar aqui o vídeo. Que vai para a gente pensar um pouco sobre essa produção de alimentos e essa produção agrícola. Um desses objetos é seu. Eu acho que tem mais um slide, deixa eu colocar aqui. Isso A relação entre... é seu. Deixa eu botar o vídeo. A questão seria... A relação entre o humano e a natureza dentro do sistema capitalista é uma relação de exploração. O desenvolvimento neoliberal busca formas cada vez mais intensas de intervir na natureza como forma de obtenção de lucro, sem pensar nas consequências para o meio ambiente. Eu acho que eu botei só para fechar mesmo o capítulo. E aí eu trago muita coisa sobre a agroindústria, porque não tem como pensar no Brasil sem pensar essa produção agroindustrial. Nossa produção agrícola, ela é intensa e aí talvez ela seja um dos principais fatores que fazem com que a gente tenha um desmatamento recorde, faz com que a gente queira cada vez mais pegar as terras indígenas e fazer delas território de exploração e coisas do tipo. E aí, para encerrar, eu trouxe só um videozinho rápido da Virginia Fontes. Tá aparecendo, gente, o vídeo. Mas não só isso, gente. Devastação das florestas. Deixa eu ver. Então, bora lá. Eu não vou botar o início do vídeo, senão ficaria muito grande. A gente vai ver mesmo só o finalzinho. Grande escala e nós não sabemos as consequências do
Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é um transgênico, mas um transgênico não é simplesmente uma plantinha enfeitada com uma bactériazinha para ela ficar bonitinha. Isso é feito através de hibridismos diversos. O transgênico é uma planta modificada para resistir a um veneno. Então, isso significa que se vai colocar veneno em grande escala e nós não sabemos as consequências do uso dessa massa brutal de veneno. Mas não só isso, né? Devastação das florestas, aquecimento global, todas essas características estão alterando o sociometabolismo. Significa que a natureza vai acabar? A natureza é o que ela é, independente do que o ser humano faça ou deixe de fazer. O que eu estou tentando dizer? A natureza não tem um sentido nela própria, ela se reproduz tal como ela é. Ora, se os seres humanos jogarem uma bomba atômica e se matarem todos, e se acabar o ser humano, vai continuar existindo natureza. Que natureza será essa? Ninguém sabe. Será possível vida humana nessa coisa destruída que será essa nova natureza? Provavelmente não. Faz algum sentido que o ser humano se relacione com o seu ambiente dessa maneira? Não faz o menor sentido. Sei. Hoje, uma boa parte dos capitalistas sabe do risco que corre pela violência dessa interferência. Até porque os venenos não fazem mais efeito e outros bichos começam a aparecer e vão tendo de colocar 1, 2, 3, 4, 10 venenos. Estão reaprendendo a fazer os orgânicos de alguma maneira e limpar terrenos e limpar dos venenos e limpar algumas águas. Mas a catástrofe social a que está sendo colocada a humanidade, a meu juízo, é a mais perigosa. Eu estava conversando antes, que eu vi uma entrevista recentemente, creio que foi no Valor Econômico, em que um ricaço dizia que ele tem tudo, ele tem um bunker preparado. E o bunker não é preparado para a guerra atômica só, o bunker é contra o assalto das hordas que vêm do sul global. E aí a pergunta dele é, mas como é que eu vou fazer para que o meu mordomo continue sendo o meu mordomo depois dessa catástrofe? É uma boa pergunta. A catástrofe social que está sendo exasperada e exacerbada abre de fato tensões enormes. É possível controlar esse sociometabolismo? É. Nós temos meios hoje científicos, meios sociais, meios intelectuais, meios culturais e gente para isso. Por que não se faz? Porque o pressuposto zero é o lucro. Hoje se deixa a floresta em pé para que ela dê lucro através de um mercado de capitais que simplesmente destroça a vida dos indígenas. É porque quando as pessoas dizem assim, parece que estão protegendo a natureza. Não estão protegendo. Estão expropriando aqueles indígenas, aqueles camponeses das condições de vida dele. Os indígenas que estão ali não podem mais ter relação sociometabólica com a natureza tal como tinham. Eles agora precisam comprar fora a comida, precisam comprar fora a casa deles, em suma, você precisa destruir a cultura deles, subordiná-los ao capital, para deixar uma floresta falsa em pé. O Michel Louvi tem uma expressão que eu acho bem interessante, o ecossocialismo, né? Nós temos outra expressão também muito importante, que é o ecofeminismo. Não há superação do capital sem enfrentar a questão da relação sociometabólica com a natureza. A devastação que está sendo feita é de tal proporção que hoje realmente ao mesmo tempo que é possível, isso significa uma revolução na existência, para que isso de fato se torne possível para as grandes maiorias. Mas eu acho que a gente ainda tem como virar isso. Eu tenho absoluta certeza que essas grandes maiorias da população recentemente expropriadas e que estão se mexendo, vão se mexer e vão enfrentar o capital. E é bom que eles tenham medo mesmo, porque não vão ter mordomo no dia seguinte. Bom, gente, eu trouxe esse vídeo da Virginia Fonte só para a gente encerrar essa reflexão sobre o meio ambiente. E aí eu acho que ela toca em alguns pontos fundamentais que a gente já tocou nessa aula, né? Que
O sistema capitalista, ele sabe que está destruindo o meio ambiente. E ele sabe que é prejudicial, mas que ele está fazendo isso de modo muito racional, né? Se a gente for pensar lá na racionalidade de Weber. Ele está fazendo isso de modo muito racional, pensando em uma única saída, em um único desenvolvimento, que é o lucro, o lucrar. Então, quando a gente pensar a relação de ser humano e natureza, a gente tem que pensar como principal fator o lucro e como esse lucro se organiza dentro da estrutura social. Certo? Dúvidas, perguntas, não entenderam nada? Agora é a hora de perguntar. Vamos aqui a gravação, porque senão vai ficar enorme. Tô cansado.